Gerenciamento de memória. A memória principal existente nos computadores sempre foi vista como um recurso caro e escasso. Apesar desse conceito ter mudado nos últimos anos, utilizar a memória principal de maneira mais otimizada possível é fator fundamental para o sucesso dos sistemas operacionais. Abordaremos nessa aula as principais técnicas para gerenciamento de memória pelos sistemas operacionais atuais. Funções básicas da memória. A memória principal do computador tem como função geral e generalista alocar os programas que estão sendo executados pelo sistema operacional em determinado momento. Na memória principal residem, por certo período de tempo, os processos que estão em execução tanto do sistema operacional, necessários para manter o sistema operacional em funcionamento, quanto dos usuários, programas em execução pelo usuário. Podemos caracterizar a memória principal com as seguintes características: recurso caro e escasso, apesar de ter seu valor bem mais acessível do que há tempos atrás. Programas só executam se estiverem na memória principal. Quanto mais processos estiverem na memória principal, melhor será o compartilhamento do processador. Necessidade de uso otimizado. O sistema operacional não deve ocupar muita memória. A gerência de memória caracteriza-se como um dos fatores mais importantes em um projeto de sistemas operacionais. Só um detalhe: quando ele fala em memória principal do computador, é a memória RAM. Ele está fazendo referência aos pentes de memória RAM que existem no computador. De uma forma geral, os programas são armazenados na memória secundária, para que possam ser acessados sempre que necessário. Então, só um detalhe: a memória principal, a memória RAM, é uma memória volátil. Então, quando desliga o computador, apaga o conteúdo da memória RAM ou da memória principal. A memória secundária não. Memória secundária é o HD, pendrive, CD, DVD. A memória secundária, quando desliga o computador, as informações continuam preservadas nela. Então entende-se como memória secundária os discos rígidos, pendrive, CD, DVD, entre outros. Esses dispositivos possuem geralmente um bom espaço de armazenamento e preços reduzidos se comparados à memória principal do computador. Além de armazenar os dados de forma não volátil, ou seja, esses dados não se apagam depois que o computador é desligado. Entretanto, o processador somente executa programas ou instruções que estiverem na memória principal, sendo necessário transferir os programas da memória secundária para a memória principal antes de serem executados. Considerando que o tempo de acesso à memória secundária é muito maior que a memória principal, o sistema operacional buscará reduzir o número de operações de entrada e saída à memória secundária, mantendo na memória principal o maior número possível, evitando problemas de desempenho do sistema. Mesmo muitas vezes sem ter espaço livre em memória principal, o sistema operacional deve prover que novos processos sejam aceitos e executados normalmente. Isso é possível através da transferência de programas em memória principal para a memória secundária, liberando neste caso espaço para que os novos processos sejam executados. Para este procedimento, denominamos de swapping. Esse swapping aqui, ou esse espaço alocado na memória secundária, ele é bem mais lento do que o acesso à memória principal. Isso é chamado de memória virtual. Outro problema relacionado à memória que está no contexto de gerência de memória está em permitir a execução de programas que sejam maiores que a memória física disponível, utilizando para isso técnicas como overlay e memória virtual. Veremos a partir de agora algumas técnicas utilizadas pelo sistema operacional para gerenciamento de memória. Técnica de gerenciamento de memória. Por ser tratada como fundamental no sistema operacional, a utilização de técnicas de gerenciamento de memória torna-se necessária em ambientes multiprogramáveis, permitindo que as necessidades dos programas sejam atendidas pelo sistema operacional, em um tempo estimado sem comprometer o desempenho e segurança e permitindo o compartilhamento de recursos do sistema. Conheceremos agora as principais técnicas de gerenciamento de memória e como funcionam junto ao sistema operacional. Então, a alocação contígua simples. Esse tipo de alocação era implementada nos primeiros sistemas operacionais e ainda é encontrada em sistemas monoprogramáveis. Essa técnica consiste em dividir a memória principal em duas áreas, a área do sistema operacional e a área do usuário. Nessa técnica, o usuário não pode usar uma área maior do que a disponível para a execução dos seus programas. Um dos grandes problemas da alocação contígua simples é que um programa de usuário pode acessar a área do sistema operacional, ocasionando diversos problemas, uma vez que o usuário tem controle total sobre a memória, podendo ter acesso a qualquer posição. Para evitar tal problema, alguns sistemas implementam proteção através de registradores que limitam as áreas do sistema operacional e do usuário. Assim, cada vez que o usuário precisa, através de seus programas, acessar uma área de memória, o sistema operacional faz a consulta para saber se os espaços disponíveis
ou os endereços de memória estão dentro dos limites permitidos. A figura 5.1 mostra um exemplo de alocação contígua simples com o uso de registradores. Outro agravante dessa técnica está no fato de que ela não permite uma utilização eficiente dos recursos computacionais, uma vez que somente o usuário pode dispor dos recursos. Se o programa do mesmo não preencher totalmente o espaço existente em memória, haverá um espaço livre sem utilização. Técnica de overlay. A técnica de overlay visa resolver, em parte, o problema ocasionado pelo desperdício de espaço em memória da técnica anterior, alocação contígua de memória. Para resolver tal problema, a técnica de overlay propõe o compartilhamento de áreas de memórias livres através de programas independentes, fazendo com que permaneça na memória principal somente o módulo principal de um programa. Tomamos como exemplo o seguinte cenário. Imagine um programa composto por 3 módulos, um principal, um de cadastro de clientes e outro de impressão. Considere neste exemplo que os módulos de cadastro de cliente e impressão são independentes. Isso significa dizer que quando um dos módulos está em memória, o outro não precisa necessariamente estar lá. Já o módulo principal deve permanecer em memória o tempo todo, pois é comum aos 2 módulos do sistema. A técnica de overlay, nesse caso, utiliza uma única área de memória onde os módulos independentes podem compartilhar deste mesmo espaço. A figura 5.2 mostra um exemplo de tal técnica. A vantagem da técnica de overlay está no fato de permitir ao programador aumentar os limites da memória principal. Alocação particionada. Com a evolução dos sistemas operacionais, dos monoprogramáveis para os multiprogramáveis, tornou-se necessário um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, tornar eficiente o uso do processador e garantir que o maior número possível de programas estivessem em memória. Eram alguns dos desafios que novas técnicas de gerenciamento de memória deveriam prover. Alocação particionada estática. A alocação particionada estática ou fixa tinha como objetivo dividir a memória em pedaços de tamanho fixo, chamados de partições. O tamanho de cada partição era estabelecido na inicialização do sistema operacional e calculado segundo o tamanho dos programas que executariam no ambiente, sempre que fosse necessária alguma alteração do particionamento previamente alocado. Uma nova inicialização era realizada com uma nova configuração. Outra variante desse tipo de alocação chama-se alocação particionada estática absoluta. Essa técnica recebe esse nome pois os programas, neste caso, somente podiam ser carregados e posteriormente executados em apenas uma partição específica, independente se outras partições estivessem disponíveis. No código absoluto, gerado pelos compiladores e montadores, as referências a endereços de programa apontam para posições fixas na memória principal, fazendo com que um programa só possa ser executado na posição que foi destinado. Uma evolução da alocação particionada estática absoluta chama-se alocação particionada estática relocável. Nesse tipo de particionamento, todas as referências a endereços no programa são referentes ao início do código e não a endereços físicos de memória, permitindo aos programas serem executados a partir de qualquer partição. Um problema ocasionado pelo uso de partições fixas, como é o caso das alocações particionadas estática absoluta e relocável, é o fato de que ambas terão problemas com a fragmentação interna, que nada mais é do que o espaço livre que sobra devido ao tamanho do programa ser menor que o tamanho disponível para sua execução, sendo este espaço livre desperdiçado. Alocação particionada dinâmica. A alocação particionada estática, mostrada anteriormente, apresentava um problema fundamental, que era a fragmentação interna devido à sua forma de alocação de espaço de forma fixa. Era necessário então criar novas técnicas para essa alocação que permitissem um melhor aproveitamento desses espaços. Pensando em sanar tal problema, a alocação particionada dinâmica surgiu com a ideia de eliminar o conceito de partições de tamanho fixo. Assim, cada programa utilizaria seu próprio espaço de memória, fazendo de sua dimensão o tamanho de sua partição. Nesse esquema, como cada programa utilizaria sua própria dimensão, não teríamos mais o problema da fragmentação interna. Entretanto, existe um problema nesse tipo de alocação que talvez não seja tão visível, porém preocupante. Estamos falando da fragmentação externa. Esse problema ocorre quando os programas que foram alocados em memória principal começam a terminar sua execução, deixando espaço de memória entre programas, de forma que esses espaços são menores que os tamanhos necessários aos programas que serão carregados para a memória. O problema disso é que, mesmo tendo espaço de memória disponível, não é possível alocar um espaço para o próximo processo, conforme podemos visualizar na demonstração da figura 5.5. Para resolver o problema da fragmentação externa, existem duas situações principais. A primeira
é que conforme os programas vão encerrando sua execução, os espaços adjacentes podem ser unidos como forma de ter maior espaço disponível para a alocação de um programa. A outra alternativa seria compactar os programas de execução um ao lado do outro e juntar os espaços de memória livre. Há esse processo, denominados de relocação dinâmica. Entretanto, a relocação dinâmica tem seus custos computacionais, ou seja, essa técnica, além de possuir um algoritmo complexo, demandaria consumo de diversos recursos do sistema, como por exemplo processador e área em disco, o que podem torná-lo inviável em determinados casos. Estratégias de alocação de partição. Para que o sistema operacional possa gerenciar a memória principal da melhor forma possível, são usadas basicamente 3 estratégias. Estas visam evitar ou diminuir o problema da fragmentação externa. Geralmente a estratégia leva em conta o tamanho do programa que será executado. Vamos conhecer agora como funcionam basicamente as estratégias de alocação de partição. Best Fit, conhecida como melhor alocação, essa estratégia de alocação procura solicitar o menor espaço em memória disponível, suficiente para o tamanho do programa a ser alocado. Esse algoritmo ordena as áreas de memória disponíveis pelo tamanho da mesma, diminuindo o tempo de resposta em buscar um espaço específico. A desvantagem desse algoritmo é a fragmentação. Na estratégia Worst Fit, é escolhido o maior espaço disponível em memória principal. Apesar de selecionar os maiores espaços em memória, essa estratégia deixa espaços livres maiores, permitindo que um maior número de programas possa utilizar a memória, fazendo com que a fragmentação diminua. First Fit, como o próprio nome sugere, o primeiro espaço de memória com espaço suficiente para alocar o programa é selecionado. Essa estratégia consome menos recursos do sistema, pois seu algoritmo organiza as áreas de memória por tamanho, sendo bastante provável que encontre a área procurada com rapidez. Um esquema mostrando de forma visual o funcionamento das estratégias pode ser visualizado na figura 5.6. Swapping. O swapping surgiu com a intenção de resolver problemas que as diversas técnicas de alocação de memória não conseguiram. O principal deles é que, mesmo com o gerenciamento de memória presente nos sistemas operacionais multiprogramáveis, muitas vezes um programa não era executado por falta de espaço livre. É justamente nesse ponto que entra o swapping. A técnica de swapping consiste em utilizar um espaço do disco rígido como memória virtual. Para que esse recurso seja possível, o sistema escolhe um processo residente, programa em memória principal, que é transferido da mesma para a memória secundária, memória virtual ou espaço em disco. Para esse processo de troca, memória principal e memória virtual, denominamos de swap out. Posteriormente, o processo é carregado de volta do disco para a memória principal para que possa ser executado. Para esse processo de troca, chamamos de swap in. Para escolher o programa que deve deixar a memória principal e ir para a memória secundária ou memória virtual, o sistema deve selecionar os programas com a menor probabilidade de serem executados num instante próximo, para evitar assim o swapping desnecessário. Por outro lado, somente os programas em memória principal podem ser executados pelo processador. Portanto, programas prestes a serem executados necessitam obrigatoriamente estar na memória principal. Assim, a técnica de swapping permite um maior compartilhamento da memória principal, memória RAM, e uma melhor utilização dos recursos do sistema computacional. O maior problema enfrentado pelo sistema de ter que realizar o swapping é o elevado número de operações de entrada e saída. Estes trabalham com velocidade de acesso à leitura e escrita completamente diferente, em comparação à memória principal e memória secundária, sendo que quanto mais se utiliza a memória virtual, maior é o impacto causado ao pleno funcionamento do sistema operacional como um todo, podendo o sistema deixar de realizar tarefas ou impedir a realização de outros processos. A essa situação denominamos de thrashing, considerado um problema crítico quanto ao gerenciamento de memória nos sistemas operacionais modernos, ou seja, quanto maior a utilização da memória virtual, mais lento o programa vai ficar.